Renato Portaluppi, da volta de Jeromel, da ausência de Luan, enfim, Júlia, as informações é com você. Boa tarde mais uma vez. Ei, Thiago, boa tarde mais uma vez aí para você também, boa tarde para todo mundo ligado com a gente no Tá Na Área. Pois é, o Grêmio treinou agora há pouco aqui, terminou há pouco tempo o trabalho aqui no estádio Newton Santos, né, o palco do jogo de amanhã. Foi um treino bastante leve para os jogadores, bem descontraído. O Renato Portaluppi destacou isso na coletiva, falou da importância de ter um trabalho bem leve, bem alegre para os jogadores numa véspera de jogo decisivo. Ele não mostrou nada do time titular, quem vai ser titular, quem vai ser reserva. Ele até brincou que se ele fosse mostrar alguma coisa, que a gente seria barrado, que a gente não poderia nem mostrar, nem ter essas imagens aí que o Tá Na Área está mostrando agora do trabalho do Grêmio hoje aqui no Newton Santos. Mas teve uma notícia importante hoje, que não dá pra gente, é claro, cravar, mas foi o que a gente viu aqui, acompanhou no treino. O Pedro Jeromel, que ontem ele treinou normalmente com o grupo lá na Gávea, hoje ele não trabalhou com o grupo. Ele fez uma corrida bem leve ao redor do campo, na hora do trabalho de campo reduzido por aqui, ele ficou sentado assistindo os jogadores, então ele não treinou. Ele que sofreu uma lesão muscular há 3 semanas, tem treinado com os jogadores desde a quinta-feira passada, mas hoje ele foi preservado aí desse trabalho. A gente tentou alguma coisa com a assessoria do Grêmio, tentamos conversar também com o Renato Portaluppi na coletiva, mas ele não falou muita coisa, só falaram mesmo que é um trabalho com o Jeromel mesmo, que tem que seguir e que ele não está nem descartado e nem confirmado para o jogo de amanhã, né? E outro que não treinou hoje também foi o Luan. Ele segue fora desde a quinta-feira passada por causa de um edema na coxa direita que ele sofreu durante um treino. Então ele faz um tratamento intensivo com os fisioterapeutas de 3 turnos para esse jogo. E a gente tem até alguns números aí do Grêmio com o Luan e sem o Luan na Libertadores e no Campeonato Brasileiro. Vamos acompanhar um pouquinho aí desses números, essas artes aí que o Tá Na Área preparou. Na Libertadores, com o Luan, o Grêmio fez 7 jogos, tem 6 vitórias até aqui e apenas 1 derrota. Sem o Luan, foi um jogo apenas, um empate contra o Guarani do Paraguai. Já no Campeonato Brasileiro, essa ausência do Luan já é mais evidente, né? O Grêmio sentiu um pouco mais essa ausência do Luan. Mas vamos com o Luan primeiro os números. 15 jogos, 10 vitórias, 3 empates e só 2 derrotas. Sem o Luan, o Grêmio perdeu mais do que venceu. Foram 3 vitórias, 1 empate e 4 derrotas. Então é um jogador que sem dúvida faz muita falta para o Grêmio, é um dos melhores jogadores do futebol brasileiro na atualidade. Vamos ver um trechinho da coletiva do técnico Renato Portaluppi, que terminou agora há pouco, sobre esses 2 jogadores, né, o Jeromel e o Luan, sobre a possibilidade de poupar esses 2 atletas. Ele deixou bem claro que não se referiu a eles nessa coletiva, mas que são os 2 aí que têm chance de ser poupados, né, preservados, principalmente visando o jogo de volta dessas quartas de final, que já é na semana que vem. Vamos ver o Renato Portaluppi. Eu tenho uma grande vantagem em algumas decisões do departamento médico por eu ter sido jogador. Então eu conheço todas as lesões, todas. Então eu sei quando dá, quando não dá, quando tem que dar uma segurada. Aquilo que eu falei para vocês, é uma partida de 180 minutos, nada se decide amanhã. Nada se decide amanhã, independente do resultado. Então a gente tem que ser inteligentes, nós temos que pensar e pensar bem, porque temos não só o jogo da próxima quarta-feira na volta, como nós temos o Campeonato Brasileiro também. Então muitas vezes, e já vou avisando aí para os mais, né, não quer dizer que eu estou tirando os meus jogadores da partida da manhã, mas muitas vezes você tem que evitar de colocar certo jogador em campo para não ter ele naquela partida, que ele pode voltar a sentir a lesão e pode perder esse jogador por mais 30 dias. Então, essa é a grande vantagem de ter sido jogador. Então, essas ideias eu troco com o departamento médico, com fisioterapeutas. Pode ter certeza que a decisão que a gente tomar vai ser uma decisão muito bem pensada e muito bem decidida. Bom, então tá aí o Renato Portaluppi, ele, como eu disse, não confirmou nada em relação a Jeromel, em relação a Luan, em relação a ninguém do time, na verdade, né? Faz bastante mistério. A escalação só sai mesmo 1 hora antes do jogo. Coletiva do Renato, que ele falou sobre os estilos de jogo dos 2 times, né, do Grêmio e do Botafogo. O Grêmio que vive um jejum aí de 4 jogos sem vencer fora de casa, então precisa se recuperar aí nesse duelo contra o Botafogo. Vamos ver o que ele disse sobre os 2 times.
Não, eu não tenho medo de nenhum adversário. Nós respeitamos todos os nossos adversários. O Grêmio joga da mesma forma em qualquer lugar, em qualquer competição, contra quem quer que seja. Agora, o Botafogo é um time bastante solidário, um time que briga durante os 90 minutos. Assim, muitas vezes, muita gente achava impossível ele passar de fase em fase, ele foi passando justamente por isso. Eles têm um grupo muito forte, muito dedicado, taticamente, e aquele foco que eu sempre cobro do meu grupo durante os 90 minutos. Então, eles têm a vontade. É uma grande coisa no futebol. Então, eles são bastante competitivos. Então, isso tudo nós temos também no Grêmio. E nós temos também a nossa qualidade técnica, entendeu? Então, é um jogo que vocês podem achar é o mesmo discurso, mas quem errar menos pode ter certeza que vai passar, porque são duas equipes competitivas, duas equipes determinadas, tanto é que estão nessa fase das quartas de final da Libertadores. Infelizmente, a gente precisa cruzar e somente um vai passar. Mas pode ter certeza que quem passar, o Brasil vai estar bem representado. E, Thiago, só para encerrar, vale lembrar que o Grêmio não tem o Michel, o volante Michel para o jogo de amanhã. Ele está suspenso e aí é mais uma questão que o Renato tem que resolver para essa partida. Ele pode escalar o Jailson, ele pode recuar um pouquinho o Ramiro, que tem atuado um pouco mais avançado pelo lado direito. Ele pode recuar o Ramiro, que também joga como volante. Pode ficar ao lado do Arthur ali, pode ser o Jailson. Aí tem alguns jogadores que brigam ali pelas vagas do setor ofensivo, principalmente se o Ramiro for recuado. Tem o Arroio, tem o Léo Moura, que pode fazer o jogo, pode fazer a função ali do Luan, que é mais centralizado no meio-campo. Inclusive foi nessa posição que ele atuou contra o Vasco, o Léo Moura, né, no sábado pelo Campeonato Brasileiro. Tem também o Everton, tem o Fernandinho. Então são muitas dúvidas, muitas questões que o Renato tem que decidir. Isso se já não decidiu, né? Mas ele escondeu da gente, né, Thiago? Amanhã, 1 hora antes do jogo, todo mundo fica sabendo. Ah, eu já vi esse filme, né, Júlia? Os técnicos não falam nada antes de uma partida tão importante na temporada de 2017. E é assim, né? Muitas dúvidas, mas também muitas opções. Júlia Guimarães, muito obrigado pelas informações do Grêmio. Dúvidas e opções também para o Jair Ventura. Por exemplo, não joga mais esse ano o meia Leandrinho. Ele sofreu uma lesão no joelho direito, no ligamento cruzado do joelho direito, então só volta na temporada seguinte, em 2018. E também não tem o Vitor Luiz, né, o lateral que foi expulso na última rodada da Libertadores, está suspenso para essa partida. Guido Nunes tem as informações para a gente. Tudo bem, Thiago? Um abraço para você, para todo mundo que acompanha ou tá na área. Aqui no Botafogo, o técnico Jair Ventura não adiantou a equipe que enfrenta o Grêmio nesta quarta-feira, mas confirmou que os 4 jogadores que estavam machucados se recuperaram de lesão muscular e estão inscritos para a partida contra o Grêmio. São eles: o zagueiro Joel Carli, o volante Rodrigo Lindoso e o meia João Paulo, esses 3 titulares, além do meia atacante Marcos Vinícius. Hoje a gente teve entrevista coletiva do técnico Jair Ventura e foi uma entrevista bem interessante, viu, Thiago? Aqui no Tá Na Área a gente vai poder mostrar alguns trechos dela. Eu queria começar falando sobre esse retorno dos jogadores, né? Dos 4 jogadores que estavam lesionados. O Jair Ventura falou sobre isso, como sempre, com um tom de mistério. Vamos ouvi-lo. Os 4 estão relacionados para o jogo, mas quem inicia, quem não inicia, você sabe que eu vou fazer uma surpresa só dessa vez. Vou fazer uma surpresa dessa vez. Um outro assunto na entrevista coletiva do técnico Jair Ventura foi sobre o meio-campo. Muita gente, se a gente for analisar, né, a escalação de Jair Ventura, pode dizer que ele joga com 4 volantes: Matheus Fernandes, Bruno Silva, Rodrigo Lindoso e também o João Paulo. Mas o Jair Ventura fez questão de tentar explicar um pouquinho que, na verdade, eles podem até ser volantes, mas que em campo é um pouco diferente. Vamos ver o que disse o técnico do Botafogo. O Lindoso era o camisa 10 do Madureira, ele joga de primeiro volante. Na verdade, o único volante aí é o Matheus. O Bruno é um dos artilheiros do time. É mais um meia do que um volante. O João Paulo era o camisa 10 na base do Inter. Então são jogadores que são meias, que estão fazendo a posição de volante. Não são 4 volantes, né? Pode considerar até 3 meias e um volante. Thiago e amigos do Tá Na Área, esse confronto entre Botafogo e Grêmio tem uma curiosidade, porque foi justamente contra os gremistas no Brasileiro do ano passado que o Botafogo conseguiu a vaga para a Libertadores, e o técnico Jair Ventura falou também na entrevista coletiva sobre esse reencontro. É outro momento, é outra competição. O Grêmio praticamente já estava de férias ali também, já tinha sido campeão da Copa do Brasil. Então agora é outro momento, mas foi um momento muito marcante, principalmente na minha carreira.
Bom, vocês devem saber que o torcedor do Botafogo é muito supersticioso e tem uma história interessante que aconteceu no último jogo da Libertadores contra o Nacional, que o técnico Jair Ventura resolveu usar uma camisa social na cor branca, que ele nunca tinha usado. Os torcedores ficaram apreensivos, o Jair Ventura contou um pouquinho sobre essa história e disse que não ia falar se ele tem alguma superstição. E o mais interessante é o motivo para isso. Vamos acompanhar. Eu tenho um monte. Eu não sou assim extremo de roupa, de coisa assim, mas eu tenho alguns, né? Acho que todo mundo tem, né? Meio que até involuntários, assim, mas não vou contar para vocês, né? Não vou contar. Vocês pegam no pé do Cuca até agora por causa da calça roxa dele. Eu não vou contar mesmo para vocês. Então é isso, Thiago. São essas as notícias do Botafogo, que amanhã enfrenta o Grêmio, jogo de ida das quartas de final da Libertadores, e o estádio Newton Santos vai estar lotado. Já foram vendidos mais de 31 mil ingressos de forma antecipada. Tá certo, Thiago? Eu volto com você. Grande abraço. Valeu, Guido Nunes. Obrigado pelas informações. Esse jogo, mais uma vez, vocês acompanham aqui no Sport TV. Botafogo e Grêmio pela Libertadores da América. Meus amigos, estou vendo aqui no Twitter, obrigado pela participação, @Sport TV, #tá na área.